E aí, já parou para pensar se existe, sei lá, uma espécie de bússola interna para guiar a gente nas decisões da vida? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante que vem do livro A Casa do Eu, do Carlos Nepomuceno. O nome é forte: Mandamentos Existenciais. Mas, no fundo, é sobre ter um guia pessoal para viver com mais intenção. Todo mundo já ouviu aquela famosa frase do Confúcio, né? Escolha um trabalho que você ama e não terá que trabalhar um só dia. Ela fala muito sobre alinhar paixão e trabalho. Mas e se a gente pegasse essa mesma lógica e aplicasse para a vida inteira? É exatamente esse o ponto aqui. A gente vai falar sobre como encontrar aqueles princípios que servem de guia para uma vida mais autêntica, com mais propósito. Para a gente conseguir organizar essa ideia, o Nepomuceno usa uma metáfora bem legal. Ele nos convida a entrar na casa do eu. Então imagina só, pensa que a nossa mente tem vários andares. E lá no último andar, no terceiro, onde fica a nossa parte mais estratégica, tem uma sala especial, a sala 4. É lá dentro que a gente define esses guias, esses nossos mandamentos para a vida. Ok, então vamos lá. O que são, afinal, esses mandamentos existenciais? Eu sei, o nome mandamento parece uma coisa meio pesada, né? Mas a ideia aqui é outra, é algo profundamente pessoal. A definição é bem direta. Olha só, a gente não está falando de regras que vêm de fora, impostas por alguém. Nada disso. A gente está falando de um conjunto de princípios que nós mesmos escolhemos de forma consciente. É como se fosse a nossa bússola pessoal, sabe? Feita por nós e para nós. O objetivo? Orientar o nosso caminho e, o mais importante, ajudar a gente a tomar decisões melhores no dia a dia. E essa distinção aqui é talvez o ponto mais importante de todos. É fundamental entender isso. Mandamentos existenciais não têm nada a ver com dogmas religiosos, morais ou regras sociais. De um lado, como a gente vê, está a nossa bússola pessoal. Ela é flexível, é uma escolha nossa, consciente. Do outro lado, regras externas, rígidas, que são impostas. É a diferença fundamental entre ter um guia que vem de dentro e uma ordem que vem de fora. Beleza, entendi o que são e o que não são. Mas, na prática, por que ter esses mandamentos importa tanto? Qual o impacto real disso na vida? Vamos ver agora. Olha, a metáfora da bússola continua sendo perfeita aqui. A vida, a gente sabe, tem suas tempestades emocionais, aquelas decisões super difíceis, pressão vindo de todo lado. É aí que esses princípios entram. Eles funcionam como o nosso norte, um ponto de referência que não muda, que ajuda a gente a manter a direção, mesmo quando tudo em volta está um caos. E essa imagem aqui mostra o contraste de uma forma muito clara. Pensa só. De um lado, uma vida sem essa bússola. É uma vida no improviso, sabe? A pessoa vive reagindo ao que acontece, muitas vezes se sentindo perdida. Agora, olha o outro lado. Uma vida com mandamentos. É uma vida com coerência, com intenção, com clareza. E essa clareza, principalmente nos momentos mais complicados, é algo que pode transformar tudo. Essa frase aqui resume a essência da coisa. O verdadeiro compromisso não está nas promessas feitas aos outros, mas naquelas que fazemos a nós mesmos. É isso. Fazer promessas para os outros, às vezes, é até fácil. O difícil, o que realmente conta, é o compromisso com a gente. E criar esses mandamentos é exatamente isso. É o maior ato de autoliderança que alguém pode ter. É uma promessa pessoal de seguir a direção que foi escolhida conscientemente. Tá, a ideia é ótima, mas como é que se começa? Como se coloca isso em prática? Para ajudar nisso, o autor sugere uma organização bem interessante. Ele chama de as 3 bancadas de trabalho, que são basicamente 3 áreas onde a gente pode construir e refinar esses nossos princípios. Então, vamos dar uma olhada nessas 3 bancadas. A primeira é a estrutural, que tem a ver com como a gente age, com as nossas atitudes no mundo. A segunda é a reflexiva, que foca em como a gente pensa, como a gente analisa as coisas. E, por fim, a terceira é a relacional, que, como o nome já diz, é sobre como a gente se relaciona com os outros. É um jeito bem simples e eficaz de organizar tudo na cabeça. E agora a gente chega na parte que, no final das contas, é a mais importante. Como é que se constrói, de fato, esse guia pessoal? E aqui tem uma coisa que precisa ficar muito, mas muito clara. Esses mandamentos não são para ser escritos em pedra e nunca mais mexer. De jeito nenhum. Pense neles como ferramentas vivas. Eles precisam ser escritos, claro, mas também precisam ser revisados, ajustados com o tempo. A vida muda, a gente muda. É como calibrar a bússola de vez em quando para ter certeza que ela ainda está apontando para o lugar certo. É um processo contínuo de autoconhecimento.
E pra gente fechar, fica aqui uma provocação, uma reflexão. Se fosse para começar agora, nesse exato momento, a desenhar essa sua bússola interna, qual seria o primeiro princípio que viria à mente? Qual seria a primeira coisa a ser escrita? Pensa nisso, porque essa pergunta não é só um exercício de imaginação, não. Ela pode ser o verdadeiro ponto de partida para construir uma vida com muito mais direção e muito mais propósito.